Olá, amigos! Neste vídeo de hoje nós vamos começar a testar modelos não lineares sobre os dados do semivariograma. Então eu peço a vocês que assistam os vídeos anteriores para poder acompanhar o que nós vamos fazer aqui. Tá? Então nós tínhamos um exemplo em que haviam várias parcelas, de coleta de dados de solos, separadas por distâncias mínimas até a distância 7 aqui. Distância 7 aqui. E aí nós calculamos o semivariograma para pares de pontos separados por distâncias mínimas até a distância 7. E aqui é o resultado do cálculo do semivariograma. Aí, na última aula, a gente testou um modelo linear aqui para ver se poderia ocorrer um aumento de variância nos dados indefinido. Modelado, é claro. Porque a realidade aqui mostra que a variância diminui a cerca de 6 metros. Você coleta dados a 6 metros. Esse teor de umidade do solo que é a variável y. Muito bem. O que acontece? A minha intuição matemática diz o seguinte, que deve passar um modelo cúbico aqui. O que é um modelo cúbico? Vou digitar lá, é x ao cubo, mais ou menos, eu não posso colocar o mais lá, mas tudo bem. Mais x ao quadrado, mais x, menos alguma coisa, menos 2, que seria igual a 0. Esse é o modelo cúbico. Lembre, modelo linear, não existe ponto de inversão. Aqui existe um ponto de inversão. O que é isso? Os dados começam a subir, depois eles declinam. O modelo quadrático, que seria só x ao quadrado, mais x menos a média, ele teria um único ponto de inversão. Já o modelo cúbico, ele tem esse ponto de inversão e esse ponto de inversão. Então, se eu quiser comprovar matematicamente que o meu semivariograma é representado por um modelo cúbico não linear, eu devo testar esse modelo aqui. Como que eu faço isso? Eu pego os dados brutos, as distâncias e as semivariâncias, copio e colo nesse outro programa chamado estatística. Perdão. Aí agora não é tão difícil. Eu tenho que vir nesse menu Statistics, vou descendo, ele vai mostrando em azul o que eu posso fazer. Eu vou parar aqui, modelos lineares e não lineares avançados. Aí eu vou aqui à direita, e eu vou em regressão não linear fixa. Depois eu vou mostrar aqui que é a estimação não linear por Lark-Lyhood. Aí você vai digitar a equação lá, seguindo uma linguagem de equações. Mas isso é mais avançado, vai ser nos próximos vídeos. Agora nós vamos trabalhar com menus onde o programa te pergunta o que você quer fazer com as variáveis que cá estão, dist e y, que é a semivariância. Então vamos lá. Por isso que é fixa. Você não precisa programar o computador. Aí. Abriu a caixinha, começar uma nova. Eu já estava fazendo uma, ele pediu Start New, começar uma nova ou continuar a corrente. Eu preferi começar uma nova, para mostrar do zero para vocês como eu vou modelar y, que é a semivariância, em função das distâncias, que é x. Eu vou vir nesse quadrado, sempre com a esquerda, e vou selecionar as duas variáveis, e vou dar OK. Aí eu vou dar OK aqui nessa outra caixa. Aí ele vai mostrar o que eu quero fazer com as variáveis. O que eu quero fazer? Eu quero modelar. Eu vou abrir um documento do Word para mostrar exatamente qual é o modelo que eu quero fazer, como que eu vou fazer ele ali. Então eu quero modelar x ao cubo mais x ao quadrado mais x igual
a y, né? Então y é igual a isso. Aqui pode ser mais ou menos, né? Quem vai determinar é os dados. E aqui também, mais ou menos uma média, que vai ser realmente um valor aqui, 5, 4. Tá? Então como que eu traduzo isso aqui? Aqui. Eu tenho que fazer com que x seja elevado ao quadrado e x seja elevado ao cubo. O x elevado a coisa nenhuma já está aqui, né? Que é elevado na 1, na verdade. Tá? Aqui outras coisas que eu poderia usar. Ó, se eu achasse que o meu modelo fosse logarítmico, log normal, raiz quadrada, qualquer transformação. Na verdade, esse menu aqui é um menu de transformação de dados. Quando você acha que teus dados estão muito ruins para aplicar o modelo linear, você faz as transformações aqui. Ok. Certo? Aí ele vai me dizer agora um novo conjunto de variáveis. Ó, pode ver que ele modificou, tem mais coisas, para eu selecionar e aplicar as novas variáveis, as variáveis transformadas. Então, quem que eu quero modelar como y? Aqui, ó, dependente é y, é a semivariância. Eu quero fazer uma semivariância em função de quem? Da distância, que é x elevado na 1. Aí eu vou apertar o Ctrl aqui no computador e vou apertar a variável 1 ao quadrado e a variável 1 ao cubo. Então eu incluí 3 variáveis x, tiro o Ctrl para relacionar com y. Lembrem, x ao cubo, x ao quadrado, mais x ou menos x, né? São 3 variáveis x para modelar y. Então, y e 3 variáveis x. Aqui ele mostra que é V1, né, elevado ao cubo. Ó. Essa é a V1, variável 1, e essa é a V2. Tá? Ok. Aqui a gente pode escolher algumas características de modelos stepwise, ou seja, o modelo stepwise é um modelo de regressão linear múltipla, que é o que a gente está fazendo aqui. Tá? Quando vocês têm um y e um x, ou y igual a x mais a, né, que é o x, que é a coeficiente angular, e a média, você vai fazer um modelo de regressão linear simples. Quando você tem y em função de mais de uma variável x, você faz regressão linear múltipla. Aí existem métodos que são um passinho esperto, né, o stepwise. Você pode escolher o stepwise padrão, né, ou forward e backward stepwise. O que é isso? Backward stepwise é mais fácil de explicar. Eu vou usar a metáfora, a parábola, a metáfora da sopa. Imagine que y é o que você quer entender. E x é uma sopa de variáveis, né, que você vai tentar explicar y. No backward, ele começa com todas as variáveis x, tentando explicar y, e vai retirando ingredientes da sopa, até fazer aquela sopa mínima, né, que é mais nutritiva para explicar y. Certo? No forward stepwise, que está aqui, ó, você vai colocando ingredientes na sopa até ela ficar nutritiva e explicar y. Só que eu não vou usar aqui nenhum dos dois, eu vou usar o padrão, tá? Método padrão. Quando eu uso forward ou backward stepwise, eu tenho que ir em tabelas de TSTF para N8 graus de liberdade e número de regressores aqui, que não é só um, são 3 na verdade, de x, e utilizar qual é o valor de significância para menos de 1% ou para menos de 5% de erro, aqui, baseado na tabela de TSTF, que eu aceitaria para cada uma dessas variáveis. É mais complicado, eu vou explicar mais adiante em outras aulas. Tá? Vou fazer uma aula só sobre stepwise para mostrar para vocês. Tá, fiz tudo aqui, escapei, né, vou colocar do stepwise, vou colocar o intercepto, né, no modelo, que é a média, né, e vou mandar rodar. Rodou. Tá? Já está pronto o nosso stepwise aí. Ele mostra o quê? Ele mostra uma coisa importante aqui, o coeficiente de r ao quadrado ajustado, tá? Que é o quanto y é explicado pelas variações em x ao cubo mais x ao quadrado mais x.
Muito bem. E aqui esse valor é altíssimo, ó, é quase 90%. Então esse modelo cúbico, ele explica quase 90% dos dados, quando o modelo linear que a gente testou na outra aula explicava nem 20%. Tá? Quer dizer, explicava 1 ou 2%, se não me falha a memória. E aqui a probabilidade de erro, que é 0,009, não chega nem a 1% de erro de que esse modelo esteja errado. Tá? A chance desse modelo estar errado é muito pequena. E aqui os graus de liberdade, né? 3 graus de liberdade, porque eu usei 3 variáveis x para explicar y, e me restaram poucos graus de liberdade para o erro, é verdade. Né? Então nós temos aí aqui a média, o intercepto, tá? O valor do TSTF para o modelo de regressão cúbico. Né? O que mais que a gente tem aí? Aqui, ó, os coeficientes, né, de x ao quadrado e x ao cubo. Quando eu falei que aqui podia ser menos ou mais, ó, né, ele monta a equação aqui só falando. Ó. Por exemplo, aqui é 11,2 x ao cubo. Coloquei lá para vocês. Tá? Depois é menos 19 x ao quadrado mais 7x. Tá? Aí a gente pode explorar um pouco mais, né, esses resultados aqui. Vamos explorar eles mostrando de outra forma aqui. Ó. Essa é uma outra forma da gente enxergar os mesmos resultados. Tá? Aqui nós temos a distância. Ó. Somente a distância já é um bom regressor em x para explicar a variação em y. Mas vejam como a distância ao quadrado e a distância ao cubo também funcionam bem. E esse modelo como um todo, ele tem a chance de erro aqui ó, muito pequena. Tá? Vai ser mostrado aqui em preto. Tá? Então aqui mostra parte por parte do modelo, né, qual é a significância de cada parte do modelo. Ó. Quem que explica melhor? A distância ao quadrado, é só olhar as probabilidades aqui. Todas são significativas quando utilizado esse modelo em conjunto. É bom lembrar isso. Eu estava falando, nossa, a distância não explicava nada, porque ela foi utilizada sozinha naqueles outros modelos lineares. Tá? Combinações de distâncias elevadas ao quadrado e ao cubo, junto com as distâncias originais, é que explicam os dados. Tá? E aqui, ó, na verdade eu fiz uma pequena confusão. Eu falei que esse 11 aqui é que a gente deveria colocar aqui, né? Mas na verdade não é o beta, é o B. Tá? Esse realmente é o coeficiente. Tá? É pouca diferença aqui, né? Para a gente colocar lá. Então não é 11, é 0,22 aqui. Ó. Sempre eu faço um pouco de confusão em relação a esses números, mas um é um ou é outro aqui, tá? Para montar a equação. Você pode testar aí, ver se utilizando esses valores aqui, montando a equação, e substituindo uma distância qualquer aqui em x, vai originar um valor de y muito absurdo. Se originar com 11 é porque era 0,2. Então, além de mostrar como a gente faz, eu estou mostrando como que a gente descobre se o que a gente está tentando explicar está certo ou errado. Tá? Se você não sabe ou está com dúvida se é esse B ou esse beta que vai aqui na equação, para montar a equação, você testa. Se der um resultado absurdo, não pode dar um resultado absurdo porque essa equação é super precisa. Então, se você usou errado aqui ou aqui, vai dar um resultado absurdo e você logo vai concluir que não era um, mas era o outro. Né? Então é importante ensinar essas coisas, como você não acreditar exatamente no que o programa te diz e sempre procurar comprovar isso com cálculo adicional. Joia? Então vamos fechar isso aqui por enquanto. Vamos lá onde nós estávamos. Continuar olhando os resultados. Aqui nós temos análise dos resíduos. Tá? Perform Residual Analysis.
Aí, olha quem apareceu aqui de novo, Turbin-Watson. Lembrem que eu falei na aula anterior que a gente poderia utilizar a estatística de Turbin-Watson não só para entender modelos, não só para entender a autocorrelação dos erros em modelos Y em função de A mais BX, mas também em função de modelos Y igual a A mais BX mais CX ao quadrado mais DX ao cubo, como é o nosso caso. E aí só muda as letras para entender isso. Ele vai nos dar o valor de delta e o valor da autocorrelação para variáveis espaciais. Tá? Para uma regressão, cujo significado de x é o espaço, perdão. Tá? Lembram que eu falei que os dados aumentavam e depois diminuíam, dando a impressão de manchas? Né? Então isso pode ser uma autocorrelação positiva, mas pode ser também uma autocorrelação negativa. Tá? A autocorrelação negativa é quando ocorre muito zigue-zague aqui nos dados, indicando que há manchas no solo, em amostras coletadas a 6 metros, por exemplo, uma da outra, cujos valores de variância entre esses pontos separados por essas distâncias são sempre muito menores do que por pontos em distâncias diferentes. Isso é um claro indicativo do que nesse conjunto de dados aqui, nós temos manchas. Tá? A mancha ela está justamente aqui, nesse momento. Alguma coisa passa aqui no solo, e lembre que isso aqui é um mapa XY do solo, né? E os valores que eu coloquei no modelo para elevar ao quadrado e ao cubo nada mais são do que esses valores aqui. Tá? Esses aqui somente, porque eu estou querendo entender só o lado do eixo X desse solo. Né? Não estou interessado aqui nesse eixo Y. Tá? E a minha mancha provavelmente está aqui. Tá? Então eu tenho 3 manchas. Uma mancha onde tem bastante umidade, uma mancha onde tem baixa umidade e em volta tem maior umidade. E quando eu faço a modelagem por um modelo cúbico, logo eu percebo naquela figura que eu havia mostrado para vocês que existem manchas de alta umidade, baixa umidade, separadas por distâncias entre pontos de 6 metros, provavelmente. E quando eu testo o modelo cúbico aqui, eu tento justamente comprovar que essas manchas são significantes estatisticamente. Né? Existe essa mancha. Né? Se não existisse mancha nenhuma e a variação entre os pontos crescesse à medida que os pontos são mais separados do espaço, o modelo linear seria satisfatório, e ele não foi. Bom, sem mais delongas, como dizem os gaúchos, vamos ao Turbin-Watson aqui para tentar entender que tipo de delta e que tipo de autocorrelação nós temos. Aqui está o valor. Vou até tentar aumentar isso aqui para ficar mais... Será que eu consigo? Consigo. Aumentei aqui. Então, esse é o delta de Turbin-Watson, 2.7. Né? E vejam o sinal da autocorrelação. Até agora eu não havia falado em autocorrelação com sinal negativo. Então essa é uma autocorrelação negativa que ocorre aqui nesses dados, tá? Como eu falei. E aí para testar lá, lembrem da aula do teste de Turbin-Watson, do uso das tabelas de Turbin-Watson, número de regressores e blá blá blá. Aqui é um caso em que eu não devo usar D, porque a minha autocorrelação ρ ela é negativa. Eu devo usar 4 menos 2.7 para fazer a comparação lá nas tabelas. Então é 4 menos 2,72 vai dar 1,28. Então lembrem das tabelas de Turbin-Watson. Agora eu vou para a tabela, né? Só que em vez de considerar delta, é 4 menos delta para comparar com os Ds tabelados, de lower, de upper e toda aquela conversa que a gente já teve. Tá? E aí também muda aqui, e agora vocês têm que fazer um flashback para aquela aula do teste de Turbin-Watson,
Não adianta vocês querem entender isso aqui sem fazer aquela aula. Alguns que estão assistindo essa aula agora e não fizeram as aulas anteriores vão se sentir perdidos no que eu estou falando agora. Você teria que utilizar lá naquela tabelinha, em vez de um regressor somente, né, para calcular the lower e the upper em função do tamanho da amostra e número de regressores, você vai ter que usar 3 regressores. Tá? Bom, parênteses feito aí para isso, a gente segue adiante, mostrando mais coisas. Tá? Já vimos isso. O que mais que a gente pode ver? Acho que tá bom, né? Acho que é isso. Tá? Então está provado aqui o modelo para esses dados. Eu vou fazer um pequeno intervalo e vou mostrar para vocês a tabela lá do Turbine Watson, como ficaria, que eu acho que é interessante. Aqui, ó, pessoal, acompanhem o raciocínio. Esqueçam que está muito escuro aqui. Nós utilizamos 8 dados, n igual a 8, em distâncias de 0 a 7, para explicar a semivariância. Tá? Então, nosso tamanho da amostra é 8. O número de regressores está aqui, ó, é 3. Tá? Foi x mais x ao quadrado mais x ao cubo, o modelo cúbico, para explicar semivariância em função de x. Tá? Nós obtivemos, lá no teste de Turbine, 2,72 e autocorrelação de 0,47 negativa. Então eu tenho que utilizar 4 menos 2,72 para entrar na tabela de Turbine Watson e testar isso, se é significativo ou não, se errou de menos 0,47. 4 menos 2,72 dá 1,28. Tá? Então aqui, ó, o meu delta é 1,28, não esqueça. Tá? Para 8 graus de... Veja onde está a minha cruzinha aqui, ó, bem pequena, está se mexendo lá. Tá? Para 8 graus de liberdade e para K igual a 3 regressores, excluindo o intercepto, que é a média, nós temos the lower 0,22 e the upper 2,1. Tá? E o nosso delta era 1,28. Tá? Então, para 8 graus de liberdade e para K, coeficientes de correlação, de regressão, né, x ao quadrado mais x ao cubo são 3. Tá? Então, os 3 regressores mais o intercepto, nós temos que ir nesse cantinho aqui e comparar o nosso 1,28 com DL de upper e tentar enquadrar ele nas 3 situações que a gente viu sobre o teste de Turbine Watson. 1,28 ele é maior do que DL e é menor do que the upper. Tá? Qual situação era essa? Vocês lembram? Vamos ver. Aqui as 3 situações. Ó. Situação 1, delta maior que the upper. Não é o nosso caso. Tá? Nosso delta é 1,28, the upper era 2 alguma coisa. Delta menor que the lower. The lower era 0,28, nosso delta era 1,2. Também não é o caso. O nosso caso, galera, está aqui. Ó. Nosso delta é menor que 2 em alguma coisa, é 1,28, e é maior que 0,20 e pouco, pois é 1,2. Ou seja, delta está numa região em que não há certeza sobre o seu significado. Tá? Então, sinto muito. Como nós temos n baixo, e é um dos fatores que leva a tudo isso, o nosso 0,47 negativo de ρ, que indicaria uma autocorrelação negativa nesses dados, ele nos levou ao teste de Turbine Watson com resultado inconclusivo. Sinto muito, a vida é assim, nem sempre a gente prova as hipóteses que gostaria de provar. Mas volto a lembrá-los, nós estamos trabalhando aqui, forçando muito a barra nessa regressão, é claro, com n igual a 8. Tá? A gente não faz regressão com n igual a 8. A gente vai na floresta, faz mais análises de solo, tá? Coleta amostras mais completas e mais pontos do que simplesmente esses pontos aqui. Tá?
vai gastar uma grana, é claro, para fazer as análises, mas a gente tem que ter mais pontos. Talvez o dobro de pontos, a gente já teria um modelo de regressão aqui, com 14 pontos já estaria melhor para entender a semivariância e ver quais modelos aqui realmente são significativos ou não. Beleza? Complicado? Não, se você olhar os vídeos anteriores, fizer um cafezinho, fizer um tererê, sentar numa rede, assistir o vídeo devagar, se informar sobre as tabelas, buscar uns PDFs, estudar um pouco de análise de regressão, ter um bom domínio de Excel, ter uma estatística na sua universidade, geralmente os professores compram e deixam disponível para os alunos. É um programa caro, mas com os grants aí que os professores têm é possível comprar e você, usando esse software, você obtém as coisas. Tá? É possível também obter tudo isso com cálculo manual que eu já mostrei aqui para vocês, mas aí eu acho que é mais uma coisa para quem estuda, né, estatística e matemática, de querer entender isso como faz no braço. Tá? Dito isso, eu me despeço de vocês com um grande abraço e espero ter contribuído para testar modelos não lineares de regressão a dados de semivariância.